O Educação Democrática em Videocast ele tem um objetivo primordial, que é recolocar a educação de volta à pauta e à discussão nacional. A polarização política dos últimos anos tirou a prioridade da educação em relação a outros temas, sobretudo sociais e econômicos. O nosso programa é pensado e criado por jornalistas e educadores que discutem educação sob o ponto de vista crítico e amparado na ciência. Os nossos entrevistados respiram o meio escolar e universitário, seja em experiências reais de docência e gestão, seja na liderança de pesquisas acadêmicas relevantes que trazem à tona reflexões importantes sobre didática, currículo, medicalização, homeschooling, financiamento da educação, docência, gestão escolar e outros temas correlatos. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso Educação Democrática em Videocast, que hoje recebe o professor Cláudio Marques da Silva Neto, da Escola Espaço de Bitita. Professor, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso videocast de educação, o qual eu apresento com o Denis Plappler, professor e idealizador desse projeto, junto comigo e com o professor Daniel Cara. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Fábio, eu agradeço também ao Denis por essa oportunidade de esclarecer um pouco sobre esse tema tão relevante e tão atual que a gente está passando na Prefeitura de São Paulo. Muito bem. A gente vive uma situação hoje preocupante, como o senhor disse, né? De uma intervenção da Prefeitura, do governo municipal aqui da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, em relação aos gestores escolares, aos diretores de escola, né? Eu queria que o senhor primeiro contextualizasse esse assunto, né? E como que isso começou e como isso está, e como, do seu ponto de vista, o que isso significa, professor? Então, o que acontece, na verdade, né? O fim desse processo todo, na verdade, já está claro, porque a própria Secretaria Municipal de Educação já vem divulgando que é a privatização de algumas escolas, né? Eles estão privatizando escolas já agora para 2026 e, segundo o próprio secretário, serão mais 50 escolas privatizadas. Então, a celeuma toda está criada em função desse objetivo, né? Agora, o que a Secretaria Municipal de Educação, né, com o secretário Fernando Padula, está fazendo exatamente, né? Ele está fazendo aquilo que o governo do estado de São Paulo já está fazendo. Então, o Tarcísio de Freitas já está afastando diretores, né? Está aparecendo na grande mídia o tempo todo. Outros estados da federação, né, como Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, até no Nordeste também tem, né, que é fazer esse processo de justificar essa forma de privatizar ou transferir, né, para o terceiro setor a gestão da escola pública. Então, esse é o fim. Agora, como é que começou em São Paulo, né? Assim, a gente sabe que no último pleito eleitoral, o Ricardo Nunes, né, passou o maior aperto da campanha dele para responder sobre os números da educação, né? Que, de fato, os números da educação brasileira não são bons. Por que eles não são bons? Não são bons nessa atualidade, porque desde a redemocratização, né, a educação pública ela vem passando por sérias dificuldades, né, em função da forma como ela é tratada. Então, a educação nunca foi uma coisa séria no Brasil, mesmo depois da democratização, e eu diria, inclusive, que depois da democratização ela ficou um pouco ainda pior, né? Por quê? Porque se criou, na verdade, um verdadeiro apartheid, né? Assim, com a expansão da educação pública, criou-se duas escolas, uma para a classe média e a classe, né, mais abastada, e outra para a classe pobre. E é isso. Então, a educação pública, por ser hoje, né, o lugar da pobreza, você vai fazer dela, né, o que bem lhe convier, e esses ataques. Então, a gente estava mais ou menos tranquilo em São Paulo quando, lá no dia 20 de 20 de maio, nós recebemos um e-mail, né, inicialmente 22 diretores, né, 25 diretores, de que a gente deveria comparecer na diretoria regional, né, no dia seguinte, e esse e-mail não tinha o tema dessa reunião. Então, nós ficamos surpresos, né, tentamos descobrir qual que seria o teor dessa reunião, não nos foi informado e disseram que a gente saberia quando chegasse lá. Eu fui preocupado, imaginando se algum problema da minha unidade educacional, né? Algum problema que eu não tinha tomado conhecimento, só que quando eu chego lá no dia 21, né, no dia 22, na verdade, desculpa, eu estou com um lapso de memória, recebi o comunicado no dia 21, um e-mail, chamando para a reunião no dia 22 na diretoria regional, né? E quando eu chego no dia 22 na diretoria regional, que são 13 diretorias regionais espalhadas pela cidade de São Paulo com as subprefeituras, lá encontrei uma outra colega, que era diretora, que também ia participar da reunião. Então, eu percebi que eu não era
não era uma reunião exclusiva comigo, né, com o diretor do Espaço Tibitita. Aí eu fiquei mais aliviado, porque assim não é um problema, né, mais sério com a escola. E quando a reunião é iniciada, que a diretora simplesmente comunica, a diretora regional da educação, né, Penha, falou, olha, vocês vão ser afastados amanhã, que seria o dia 23, né? Vocês vão ser afastados a partir de amanhã. Vai sair publicado no Diário Oficial amanhã mesmo, e vocês terão, ao invés de cumprirem a jornada de vocês na escola, jornada de trabalho, vocês vêm cumprir aqui na diretoria regional. É claro que isso gerou uma indignação geral, né? Nós esperamos a publicação no dia 23, só que essa publicação ela veio completamente esdrúxula, porque tinha lá o registro funcional do servidor, mas não tinha o nome do servidor, né? Que era justamente para não dar materialidade jurídica para a gente ingressar com ação civil pública. E foi isso que aconteceu. Então, com isso, criou-se uma confusão, a prefeitura não tem nada. Então, a publicação é uma coisa inédita, nunca se foi publicado nada, né, sem o nome de qualquer funcionário em diário oficial, e aconteceu pela primeira vez por quê? A secretaria, para fazer esse processo de privatização, ela está desrespeitando completamente a democracia, né, enquanto conceito universal, mas também a democracia na escola. Denis, o que me chama a atenção, assim, logo de cara, assim, o raciocínio do senhor está perfeito, mas objetivamente, depois de anunciar o afastamento, quais foram as justificativas técnicas que utilizaram? Porque tudo bem, a gente vê o objetivo final, privatização da educação, do ensino. Mas quais foram as críticas aos trabalhos de vocês como diretores das escolas? Então, o governo está se apegando, né, a dois índices, que é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o IDEP, que seria o nosso IDEB municipal, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana. Então, o que a prefeitura, a secretaria está fazendo? Quando é conveniente, ela recorre ao IDEP. Quando a nota de determinada escola está boa no IDEP, ela corre para o IDEB, que é para justificar essas 25. Na verdade, assim, eles usam um indicador, né? O IDEB, o que é o IDEB? O IDEB é uma escala estatística, né? Uma avaliação em larga escala que vai dizer como é que está a situação da educação no município. O IDEB, ou IDEP, né, como queiram, deveria ser um índice para dizer para a secretaria que ali tem um problema constatado, né? Só que a escala estatística, ela te apresenta um problema, mas ela não te descreve esse problema, ela não explica o problema, né? E aí a secretaria e o governo, né, o prefeito Ricardo Nunes vem dizendo, eu vou, né, afastar esses diretores porque eles não estão fazendo um bom trabalho. E aí é uma inversão, né? Uma inversão da lógica completamente absurda, porque o índice, né, como o IDEB, ele deveria servir como, né, um indicador para dizer o seguinte, olha, vocês precisam fazer um diagnóstico dessas escolas. Então, o segundo passo seria, vamos entender o que se passa nessas unidades educacionais para, a partir daí, fazer, né, um trabalho conjunto para poder resolver. Então, não foi feito isso, então o governo... O IDEB deveria ser um instrumento de orientação da política municipal, mas passou a ser um instrumento de punição dos gestores, que não é correto. Inclusive, se a gente for pegar os pesquisadores da área, eles vão dizer que um dos princípios, né, que se tem em avaliação em larga escala é que ela nunca deve servir para fazer crítica às gestões das unidades educacionais, porque elas não têm controle sobre tudo, né? Então, por exemplo, o governo fala do IDEB, mas ele pega o IDEB de forma genérica, mas ele não dá condições, por exemplo, para as escolas explicarem por que determinadas unidades elas não vão conseguir chegar nas metas que o IDEB exige. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Escola Espaço Tibitita, que está localizada na região central da cidade, ela tem 40% de alunos imigrantes. Ou seja, para 40% dos nossos estudantes, o português é a segunda língua. Como é que num indicador que mede basicamente português e matemática, né, o fator linguístico e lógico-matemático, você vai obter nota alta em proficiência linguística? É impossível, é impossível. Segundo ponto, e aí, só que assim, essa é uma variável, a questão da imigração, que ninguém controla, e esse é um fenômeno mundial, não é um fenômeno da cidade de São Paulo, é um fenômeno mundial. Inclusive, na União Europeia está se discutindo muito como é que se faz para poder não deixar essas escolas que recebem um contingente grande de imigrantes passarem por esse problema de diminuição de notas. Tem que pensar em fatores ponderadores dessas avaliações em larga escala, certo? Então, assim, esse fenômeno ninguém controla. Se ninguém controla, nem a escola, nem a secretaria, nem ninguém, nem Deus,
tem que se pensar, então, porque a gente não vai proibir os imigrantes de se deslocarem, assim, não vão proibir os estudantes de entrar na escola, porque eles vão diminuir a nota da escola. Então, assim, tem que se pensar, então, no instrumento. Como é que você cria um fator ponderador para que esse problema ele não inviabilize, por exemplo, essa escola nessa avaliação? Agora, o espaço de Bitita tem um segundo problema, que ele é tão grave ou tão difícil de solucionar como esse dos imigrantes, que são as famílias em estado de extrema pobreza. Para vocês terem uma ideia, a Carolina Maria de Jesus ela foi profética quando ela disse que a favela é o quarto despejo da cidade. Ela acertou, né, e só errou na escala, porque, na verdade, o bairro do Canindé se tornou o quarto de despejo da cidade de São Paulo, que é onde está a favela, né, do Canindé, lá onde Carolina viveu. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, são 14 equipamentos sociais de abrigamento de famílias e pessoas em situação de rua. 14. A Escola Espaço Biti se relaciona com 14. Fora o Centro de Acolhida de Imigrantes. Então, nós temos Centro de Acolhida de Imigrantes, temos Centro Temporário, né, de Permanência para Famílias em Situação de Rua, e a Prefeitura criou um programa recente para a eleição, né, do prefeito Ricardo Nunes, lá em 2022, 2023, e ele foi operacionalizado em 2023, que são as Vilas Reencontros. Das 6 unidades das Vilas Reencontros na cidade de São Paulo, as Vilas Reencontro abriam famílias também, e a condição é essa família ter filhos e estar em situação de rua para serem atendidas nesse programa. Então, são containers, tipo um apartamento pequeno, com a sala conjugada, um quarto, uma pequena cozinha, uma geladeira. Das 6 unidades na cidade de São Paulo, 3 estão no Canindé, ou seja, estão lá no meu território. Então, criou-se um lugar da pobreza, né? E a gente sabe, só para finalizar também quanto indicador, o IDEB, a despeito dessa realidade que eu tenho hoje, né, a gente sabe que esse indicador, 60% de sucesso dos estudantes tem a ver com a sua condição socioeconômica. Ou seja, a pobreza tem um impacto fundamental no IDEB. Agora eu vou dizer só mais um aspecto desse indicador que ninguém fala. Né? Vou dizer 2, na verdade, né? Um aspecto que ninguém fala. Quando uma criança, mesmo imigrante, chega na minha escola, né? Como chegou uma garota afegã, com uma semana de aula foi feita uma dessas avaliações, né? A Prova São Paulo. E a garota chegou do Afeganistão e falou, olha, eu sei matemática, eu quero responder a prova. Só que essas avaliações não permitem tradução. Então, assim, o que se está se avaliando, eu pergunto? Está se avaliando conhecimento curricular em matemática ou está avaliando proficiência linguística de um estudante imigrante que chegou uma semana do Afeganistão e não sabe a língua portuguesa? Então, esse é um problema sério, ninguém fala. Então, assim, muitos estudantes que eu tenho que são imigrantes, eles não conseguem tirar nota para pontuar no IDEB, né? Porque eles não podem fazer uma prova que não é permitido traduzir. Então, você quer medir o conhecimento curricular, você quer medir exclusivamente proficiência linguística. Outra coisa, aquilo que deveria ser o fator ponderador, né, que é a alta rotatividade, o que acontece com tantos imigrantes no meu território e tantos equipamentos de pessoas em situação de rua? Elas ficam ali muito provisoriamente. 1 mês, 2 meses, 3 meses, elas vão mudando o tempo todo. A taxa de rotatividade na escola Espaço Bitita é de 20%. Agora, tem esse fator lá no IDEB. Sabe o que ele faz, então? Ele abaixa a nota. Então, as escolas que têm um fluxo alto, né, de rotatividade, o que é esse fluxo? É a relação entre matrícula, desistência e transferência. Então, quando tem isso muito alto, isso conta abaixo da nota da escola. Significa que a nota da escola Espaço de Bitita no IDEB não é a nota que os alunos tiram, é a nota que os alunos tiram menos essa taxa de circulação dos estudantes, e aí abaixa ainda mais a nossa nota. Ou seja, nós estamos, na verdade, numa grande armadilha que a prefeitura está olhando, né? Está fazendo, só que ela nunca foi lá, ninguém da secretaria vai dizer, olha, vamos entender quais são as peculiaridades do Estado de Bitita. Era para isso que os indicadores teriam que servir. Por quê? As escolas, elas têm algumas coisas que são peculiares, né? Mas elas têm muito que são também idênticas. Então, teria que fazer o que é idêntico e o que é peculiar para se pensar num plano de como, então, resolver o problema de aprendizagem que iria repercutir no índice. Esse afastamento, ele praticamente pune o diretor da escola, então ele leva em consideração apenas o trabalho do diretor da escola, como se isso fosse resolver o problema, né? Daí a sua interpretação e a sua avaliação de que o governo, de fato, está promovendo um processo de privatização das escolas, que a gente poderia falar sobre isso logo na sequência. Denis, por favor, quer colocar alguma questão em relação a isso? Você também já
Você já teve experiências tanto na área pública como no setor privado, né? O que te parece isso? Queria agradecer, Cláudio, Fábio, poder estar aqui com vocês, conversando a respeito dessas questões que são tão importantes e tão sérias. O Fábio, que eu acompanho há algum tempo já no trabalho bonito que faz de documentar a educação brasileira, e o Cláudio, que tenho conhecido um pouco mais do trabalho dele como diretor, como gestor e do Espaço de Bitita, através disso que está sendo publicizado, né? Justamente como defesa desse ataque. São tantos os problemas, né, que eu fico pensando por onde começar, Fábio, mas eu acho que eu escutando o Cláudio, cada vez que eu tenho escutado mais os diretores dessas 21, 25, 31, né, alguns números com alguns critérios aí, dessas escolas, a gente vê como existe um ataque ao trabalho que é feito, né? Então aí quantas questões que dizem respeito à democracia, aos direitos humanos, ao Estado Legal de Direitos, a uma concepção sobre direitos sociais, um ataque ao trabalho do professor, do diretor, e um ataque à comunidade escolar, né? Porque quantos compromissos esses diretores estão tendo que assumir, a mais dos seus compromissos do cotidiano escolar, e o quanto isso pode, né? Não sei como é que está ali no coração dessas escolas, o ano letivo dessas crianças, né? Então, cada vez fica mais evidente também o quanto Padula, Renato Feder, o prefeito, o governador não tem conhecimento de sala de aula, de escola. E como é que pessoas, né, que nunca passaram pela experiência de sala de aula, de docência, podem gerir redes da dimensão de São Paulo, por exemplo, né? Podem gerir políticas públicas educacionais sem esse tipo de responsabilidade, sem esse tipo de conhecimento. Então, o IDEB, né? Vocês passaram por questões muito importantes aqui nessa conversa. A gente sabe que a bipolarização, como você começou falando, eu acho que ela ainda é um sinal de saúde, como falou o nosso professor Vladimir Safatli, porque ainda existe um contrapeso a esse projeto de destruição, né, do Estado Legal de Direito, um projeto de Estado mínimo que é o máximo para quem? Para os super ricos. Porque em países que a gente sabe que tem uma condição de vida, que conseguem oferecer uma condição de vida melhor para a sua população, a educação é 100% gratuita, né? Então, em quem que essa elite brasileira está se espelhando? Em quem que esses eleitores que estão nos escutando, se alguém, né, desse setor, né, que apoia esses candidatos, esses partidos, esses governos, nos escuta, qual é o modelo que está se espelhando? Porque a gente sabe que o Brasil é o terceiro maior mercado de escolas particulares do mundo. Perde apenas para a Índia e China, que tem populações na casa dos bilhões. E também tem redes públicas e particulares enormes. Agora, se a gente pega países como Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Canadá, França, Japão, Cuba, Uruguai, Alemanha, a educação é 100% pública, né? Então, fico bastante preocupado com o cenário da educação. As escolas não são empresas, né? A gente não pode aceitar uma cultura que transforma cidadãos em consumidores, que seja uma cultura que busca fazer das escolas vitrines de startups, né, para serem comercializadas por esses governantes, que vêm difamando a gestão pública em nome das privatizações e até da militarização, né? Agora houve um posicionamento da ONU em defesa da escola, contra a militarização das escolas públicas no Brasil. Mas esse processo de privatização é um ataque a toda a nossa concepção de direitos sociais, de democracia, né? Como falava tão bem o Milton Santos, a gente tem um sistema eleitoral, mas a gente não tem uma democracia, né? O sistema eleitoral precisa ser valorizado e a gente precisa lutar para que ele esteja garantido no nosso país. A gente sabe o quanto isso é importante, mas democracia significa também acesso à escola pública de qualidade gratuita, à saúde pública gratuita, né? A esporte, arte, lazer, cultura e a questões ainda primordiais no nosso país, né? Moradia, por exemplo, que passou muito pela fala do professor Cláudio também. Então é tudo muito preocupante, ainda mais para a gente que é professor, né? Eu sou professor há cerca de 25 anos, trabalhei em redes públicas como Cotia, Ubatuba e também em escolas particulares. E esse ataque, né, esse contexto maior que a gente vem acompanhando, ele
existe um projeto para que isso também não seja transmitido na escola para as crianças. Então, esse apagão de professores, como está sendo publicizado, na verdade, existe um perfil de professor que está sendo perseguido, discriminado, como a gente está escutando aqui nesses diretores de projetos mais inclusivos, mais democráticos, porque esses países que oferecem educação pública gratuita e maior qualidade de vida para suas populações, pouco investem em avaliações externas, porque investem em infraestrutura, investem no clima escolar, na confiança, na autonomia da escola, né? Então, as avaliações devem servir para apoiar os diretores, não para cobrar, para impor medo, pressão, né? E se a gente for avaliar a SME, né? Avaliar todas as condições que influenciam o trabalho de um diretor, de uma professora. Então, é muito importante que esses espaços a gente possa escutar, né, a voz das escolas públicas. O Brasil tem uma rede que é grande também, que atende 85% da sua população e precisa ser qualificada. Hoje o governo investe em educação integral porque esses modelos também em que a população é atendida, né, a gente tem 85% de estudantes na rede pública, esses países que têm 100% também investem em um sistema integrado da saúde, da assistência social, do lazer, da cultura com a escola, né? Então, o governo vem investir em educação integral também, vamos ver e acompanhar a evolução disso, né? Porque é golpe seguido de golpe no nosso país e isso interrompe também processos de construção de projetos políticos mais democráticos, né? O que me chama muita atenção, né, é um afastamento sumário, assim, justamente punindo esse gestor escolar e não levando em consideração todos os fatores, no caso do espaço de Bitita, né, como o professor disse, né, numa região da cidade de vulnerabilidade social enorme, né, com várias outras questões, a questão da imigração super importante, né, e como você vai simplesmente tomar uma atitude de afastamento do gestor sem levar em consideração tudo isso, né? Como se o gestor fosse responsável por isso, né? De alguma maneira. É responsável por ele estar nesse local e enfrentando essa realidade de frente, né, professor? Professor, o senhor disse que isso aconteceu na última dezena de maio, né? Então a gente está há 20 dias mais ou menos do ocorrido. Como essas escolas estão sendo administradas agora, depois disso? Então, na verdade, depois de tanta repercussão, assim, o afastamento ele ficou pela metade, né? Então, a gente tem que cumprir alguns dias nas diretorias regionais, né? E um dia na escola. Então, não afastou de fato, porque não, do ponto de vista legal, não tinha como a prefeitura fazer de fato esse afastamento, né? Então, ela criou uma estratégia lá atrás, né? A partir do dia 22, que foi a conversa com a diretora regional, que era para a gente seguir as orientações verbais, né? Que era para não haver necessidade de publicação. Então, eles imaginavam que com aquela notícia do dia 22, que a gente seria afastado a partir do dia 23, que todo mundo ia para as diretorias regionais. Só que a publicação ela foi vaga, porque eles tentam, né, driblar o sistema jurídico, publicou apenas o nosso RF sem nome e não tinha um cronograma, porque quando tem uma convocação, você tem que ter um cronograma. Como não tinha o cronograma, ninguém foi. Então, já começou a furar a estratégia, né, da secretaria de tentar levar todo mundo pelo chamado e pela obediência, né? Então, aí está meio indeciso. Hoje a gente começou na segunda, ontem, né, nós fomos para a Secretaria de Educação. São 3 dias na diretoria regional e 1 dia na escola. Então, ficou meio quebrado. Mas, mesmo assim, isso é ilegal e a gente está contestando no Ministério Público, né? A gente está com ação civil pública, nós estamos com ação também por danos morais com a secretaria, porque, na verdade, como vocês estão colocando aqui, o que se apega, né, com os indicadores educacionais, como o IDEB, por exemplo, é como subterfúgio para justificar uma situação, para tornar a situação uma coisa que ela não é, né, e tornar mais palatável para a população. Por quê? Para o cidadão comum que está ouvindo um noticiário, né, e ouve o prefeito falando, eu vou afastar os diretores que o resultado não está bom, ó. Bom, ele tem razão, né? Se a escola não está indo bem, ele precisa trocar mesmo o diretor, a diretora e tal. Mas não é disso que se trata. Assim, por que eles estão fazendo isso? Porque, como eu disse, o indicador ele deveria servir para orientar a política pública, fazer um diagnóstico e, a partir daí, ajudar as escolas, né, a resolverem esses problemas, né? Mas o que está por trás disso, né? A Secretaria Municipal,
ela tem muito recurso, embora seja insuficiente ainda, mas ela tem muito recurso. O orçamento anual da Secretaria Municipal da Educação em 2025 foi votado pela Câmara Municipal, 22 bilhões e 900 milhões de reais. Vocês sabem quantos estados brasileiros têm esse orçamento? Apenas 8 estados da federação têm 22 bilhões e 900 milhões para tocar o estado inteiro, né? 19 estados da federação não têm o orçamento que a secretaria tem. Então, o que eles pensam? É muito dinheiro para investir só com a pobreza, com o pobre. Vamos pegar esse dinheiro e levar para a iniciativa privada, né? Então, é disso que se trata. Por quê? Aí entra a questão da política, que e outros países até abandonaram, que é o accountability, né? Que é a questão da responsabilização. Você faz a avaliação, responsabiliza e pune, né? E aí o que acontece? A gente está na contramão da Finlândia, que o Denis citou, né? A Finlândia, por exemplo, fez um programa de 30 anos para resolver o problema da educação. E o passo mais importante que a Finlândia deu foi justamente acabar com as escolas privadas na Finlândia, né? E aí a Finlândia se desponta, depois de alguns anos, né, como o país que liderou o ranking por mais de 10 anos, liderando o PISA, por exemplo, né? Então é isso, assim, se não houver igualdade, e se vocês fizerem um levantamento, vocês vão encontrar aí na mídia que uma das preocupações que os finlandeses tinham é justamente com a questão da desigualdade. A desigualdade social é que vai gerar a desvantagem escolar. Então é isso que não se discute no Brasil. Então, o que o prefeito Ricardo Nunes, o secretário Fernando Padula estão dizendo? Olha, vamos fazer de conta que o problema não é nosso, vamos empurrar para as escolas, ao invés de ser um constrangimento, né, dos gestores das políticas públicas, a gente joga um constrangimento como se fosse das escolas. Vamos fazer as escolas passarem vergonha. Por quê? Como o Denis disse, assim, a educação não é um setor social isolado. Não se resolve o problema da educação só com a educação. Você vai resolver o problema da educação de forma intersetorial. Você precisa da saúde, você precisa da habitação, você precisa de direitos humanos, precisa de outras áreas sociais, né? Assistência social, renda, trabalho, emprego e renda, para poder resolver o problema da educação. Então, como um país da desigualdade que nós somos, todo mundo fecha, né, os olhos para os problemas. Então, o Ricardo Nunes, assim como o governo do Estado de São Paulo, também estão usando a mesma estratégia. A gente pega um profissional da educação, né, um segmento como bode expiatório, e a gente coloca esse bode expiatório para poder justificar o nosso problema. E aí não é justo, porque os diretores não são, né, os responsáveis pelos desmandos na educação pública brasileira. Tirando o fato o fato em si do afastamento, levando em consideração que isso está dado, está sendo discutido e vocês estão, inclusive, na justiça discutindo e reivindicando os direitos de vocês. O modelo, né, de privatização da escola pública, né, que inclusive nos Estados Unidos é muito aplicado, né, as escolas charter, né? Como que vocês avaliam os efeitos de um processo de charterização das escolas deles? Bom, acho que o Cláudio tocou no tema central, que é a desigualdade social, né? Porque é todo um projeto político que ou visa combater a desigualdade ou favorecer a concentração, o acúmulo, interesses particulares e privados sobre o público. E assim, se a pessoa, né, se o gestor, o profissional político não acredita na gestão pública, vai para a gestão privada. Por que vem para a gestão pública privatizar o patrimônio público? Né? A gente vê por quê, né? Através de tantas investigações que são feitas. Então, esse projeto político, ele é um processo que a gente acompanha já há muitos anos, né? Então, eu sou professor de filosofia e sociologia, especialmente. Foi no segundo governo Lula que sociologia e filosofia voltam a ser obrigatórios no currículo do ensino médio. Aí a gente tem um golpe parlamentar, um golpe de Estado no segundo governo Dilma, não sei como é que vocês enxergam, mas aí o governo Temer aprova a reforma do ensino médio e retira a sociologia e filosofia do currículo, né? Além disso, em estados como o estado de São Paulo, disciplinas como História e Geografia foram reduzidas 35% da carga horária no currículo. Então, existe um intencional apagamento da história, né? Da redução do desenvolvimento de aprendizagens de consciência geográfica, consciência histórica, consciência política. Se tira a filosofia e sociologia, enquanto justamente se impõe um processo e um projeto político de retirada de direitos sociais, para que isso nem seja falado na escola, né? E aí se vende todo um pacote, né, da prateleira
do bilinguismo socioemocional e empreendedor de inteligência artificial. E eu não falo aqui em nome de rejeitar a tecnologia na educação, né? Mas de fazer o uso pedagógico, o bom uso. Então, essa ganância, né, das grandes corporações, das grandes empresas, nesse mercado de educação particular, privada, ele só existe porque existe uma cultura permissiva quanto a isso, que não tem a consciência de que a educação precisa ser um direito político, né? Então, quando a gente tem até muitas empresas internacionais que vêm aqui, que no seu país tem educação pública para todo mundo, para todo cidadão, mas aqui vem fomentar essa cultura na qual a gente, como falava Milton Santos novamente, né, passa a ser consumidores, não mais cidadãos, né? Clientes. Essa cultura do clientelismo tem agora se sobreposto também na gestão de políticas públicas. Qual é o efeito? Como é possível? Eu pergunto ao professor que também já trabalha como um gestor escolar há bastante tempo. Com o mesmo dinheiro, nós estamos falando assim, né? Quando a gente faz o processo de privatização, né? Primeiro que a entidade que está entrando, ela visa lucros, né? Porque você está falando de uma empresa privada que vai entrar de acordo com um interesse privado, que normalmente é lucro, né? E aí daí a importância da educação e outras coisas ficarem ligadas ao Estado. Mas como é possível, com o mesmo dinheiro, fazer uma escola melhor? Né? Se o dinheiro é o mesmo, a situação, o contexto escolar é o mesmo, ela vai continuar, a sua escola vai continuar no Canindé, vai continuar com 20% de rotatividade, né? Ela vai continuar com as mesmas famílias que vivem sobre essas 14 casas de abrigo, ela vai continuar com os mesmos imigrantes, né? O que vai mudar, né? Qual que é a mágica que é proposta na privatização, né? Então, na verdade, não tem mágica, né? A tendência é piorar. A gente já tem exemplos disso. Então, a prefeitura já vinha privatizando a sua rede, né? Infelizmente, fechou-se o olho para isso, né? Porque o seu problema que a gente vive na educação não é um problema educacional, é um problema eminentemente político. Isso precisa ficar claro. A política de Estado que quer, na verdade, né? Ao invés de usar a educação para construir um modelo de sociedade, você pega e critica para dizer, olha, isso não é viável, a gente precisa mudar. Então, a educação infantil na cidade de São Paulo ela já é muito privatizada. Se você pegar as creches aí, né, educação, você vai ver que boa parte é privatizada. Agora, qual é o segredo disso? Né, assim, e aí a gente precisa dar nome às coisas, né? Na rede municipal, nós temos um plano de carreira que é considerado o melhor do Brasil. Então, os educadores de carreira na Prefeitura de São Paulo eles são muito bem remunerados. Pra vocês terem uma ideia, um supervisor, um diretor de escola na rede municipal em fim de carreira ganha melhor do que um professor da USP em fim de carreira. Então, é disso que a gente está falando. Assim, isso tem um nome lá atrás, de 89 e 92, que foi o governo de Luiz Erundina, quando o secretário foi Paulo Freire. Então, o que Paulo Freire e Luiz Erundina fizeram? Eles construíram um plano de carreira que está difícil de quebrar, apesar de muitos governos, né, autoritários e reacionários que passaram, eles não conseguiram acabar. Então, assim, a educação pública paulistana, como eu falei, tem 22 bilhões e 900 milhões, é muito dinheiro, né? Apesar de ser ainda insuficiente para a rede que tem, mas boa parte disso vai para o pagamento dos funcionários, que não são mal remunerados em relação em nível nacional aos outros trabalhadores, né? E aí, o que acontece? Ontem a gente está fazendo um levantamento, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, um coordenador pedagógico, né? Nacional, se eu for pegar o piso nacional, está em torno de 4 mil, menos de 5 mil reais. Né? Um coordenador pedagógico na Prefeitura de São Paulo, com 10 anos, não ganha menos que 10 mil reais. A gente está falando que mais que o dobro. Né? Não estou dizendo que as pessoas estão ricas, mas a gente precisa entender que tem muito dinheiro ali. Esse projeto é para que dizer o seguinte, ó, essas pessoas estão ganhando demais, vamos tirar o dinheiro de quem trabalha e vamos transferir para quem vai fazer a gestão, que são essas empresas, né, que o prefeito está dizendo que vão ser sem fins lucrativos, que não é assim. Então, o que acontece? Se você comparar o salário de um professor de educação infantil da rede direta, concursado, vai ser infinitamente maior do que um professor da rede conveniada, né, que trabalha lá contratado. Então, você precariza o serviço. Né? O serviço é precarizado, as condições são mínimas, né? E quem vai ficar com recurso, na verdade, o grosso do recurso, que é pago por cabeça, a renda é per capita, então, o valor per capita é o mesmo.
Mas o professor, a partir dessa privatização, vai acontecer como acontece na educação infantil. Vão ser precarizados, vão ser muito mal remunerados, e quem vai assumir o grosso do recurso são as pessoas que estão gerindo o recurso, e não vai ser aplicado em benefício dos estudantes. Aqui nessa conversa a gente falou sobre o papel do gestor escolar, falamos sobre a privatização das escolas e as diferenças que elas têm com o setor público, né? com o setor público com o setor privado, mas também falamos de avaliação. Né? Para que servem as avaliações? Né? Então, esses índices, né? O Saresp, o IDEB, né? que são esses índices que deveriam, né? O IDESP e o IDEB referenciar as políticas públicas e tal, eles foram de maneira inédita, é o que nós estamos conversando aqui hoje, né? De maneira inédita pela Prefeitura de São Paulo, levados aqui de uma maneira literal, assim, vamos afastar os responsáveis. Quem são os responsáveis? Os diretores das escolas, né? Então, de fato, é um problema grave. Coercitivo, né? Coercitivo. Pedagogia da coerção. Pois é. E aí os professores, como o professor Cláudio disse, são obrigados a frequentar a diretoria de ensino, vão um dia para a escola, né? Ficam com essa rotina mambembe, né? Frankenstein, assim, né? E a gente vai acompanhar agora os desdobramentos disso, né? Mas me parece um fato inédito e extremamente preocupante. Né? Posso falar uma coisa, Fábio? Sobre a nossa legislação, né? A importância que vocês estão trazendo aqui nas falas de vocês. O professor Cláudio fala sobre uma política, né, educacional que foi construída pela Luiza Erundina, com Paulo Freire, com tanta gente boa. E o quanto, né, essa intervenção, o nome já condiz, né, com o quanto essa intervenção ela se sobrepõe à legislação educacional brasileira. Desde a Constituição, né, que em letras claras coloca ali a gestão democrática da escola pública como um direito na nossa Constituição, até o nosso Plano Nacional de Educação, que está sendo revisado e também disputado, né, na Meta 19, reforça a gestão democrática da escola pública. A nossa LDB, com a contribuição do brilhante Darcy Ribeiro, também um grande pensador, né, que, na minha visão, contribuiu muito também para a educação, para pensar o Brasil. A LDB ela fortalece a gestão democrática da escola pública e a autonomia pedagógica e administrativa da escola. Então, essa intervenção se sobrepõe a toda a legislação de uma maneira completamente autoritária, abusiva, né? E acho que a resposta precisa vir com o mesmo peso, né? Assim, com a defesa desses que estão aí na linha de frente, no coração das escolas, fazendo trabalhos que são muito bonitos. Quanto mais a gente vê o quanto eles são bonitos. Eu vi imagens das crianças cantando, fazendo música na porta das escolas em apoio aos seus diretores. Isso demonstra vínculo, né? Que essa gente não sabe o que é. E não dá, né? Isso não sou eu que estou falando, é Paulo Freire, são os melhores pedagogas, não tem educação sem vínculo, né? Nada chega ao intelecto sem passar pelos sentidos. Então, que bom que a gente está conversando, porque a gente precisa conversar, precisa levar esse assunto a público, para fortalecer a educação pública brasileira e não permitir que esses ataques enfraqueçam um projeto de sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, né, mais colaborativa, cooperativa, que o mundo não está brincadeira. Professor, eu queria convidar o senhor para fazer as considerações finais, mais uma vez agradecer a sua presença. Vou convidá-lo novamente para vir falar de gestão escolar, aproveitar a experiência que o senhor tem, mas queria que o senhor fizesse as últimas considerações aí. Então, eu vou fazer, né, eu queria agradecer, né, Fábio, agradecer a você e o Denis, mas dizer o seguinte, o que está acontecendo hoje na rede municipal é o mesmo processo que, né, é apenas a ponta do iceberg que está acontecendo no Brasil inteiro, inclusive no estado de São Paulo, que está muito mais adiantado, né? O interesse da gestão municipal é com a eleição do ano que vem, então isso também precisa deixar muito claro. E a situação das escolas é dramática, assim, não só da Escola Espaço de Visita, mas de todas essas escolas, que elas têm duas características, 25 escolas que foram escolhidas e não foram escolhidas à toa. Primeiro, elas trabalham com os estudantes mais excluídos, aqueles que, né? Segundo, são gestões, né? Diretores e diretores que têm um trabalho de engajamento no seu território, que fazem um trabalho de inclusão e são escola
absolutamente reconhecidas e premiadas no Brasil. Ou seja, a despeito de toda a dificuldade, elas estão trabalhando. E a nossa situação é dramática. Vou dar só um exemplo para vocês aqui, ó. Do nosso 5º ano, então as avaliações como o IDEB, elas são medidas, né, no 5º ano e no 9º ano. Só que essas avaliações deveriam ser de processo. Então, os alunos que estão no 5º ano hoje, eles deveriam ter passado pelo 1º, 2º, 3º, 4º, chegado no 5º. Eu vou dar um exemplo do 5º C, que é uma sala pequena que a gente tem, que tem apenas 20 alunos. Dos 20 alunos, 5 alunos chegaram em 2025, ou seja, eles não estão no processo da escola. E esses alunos que chegam, geralmente, eles não estão com o nível de conhecimento do currículo, né, desse processo de 5 anos. São alunos que chegam já com uma certa defasagem de aprendizagem. O que significa esse 5 no meio de 20? Representa, né, 25%. 25%. Certo? É disso que a gente está falando. É uma situação dramática que a prefeitura tinha que pegar esses índices e falar, vamos olhar para essas escolas, tentar entender o problema e, a partir da análise desse problema, a gente criar uma solução compartilhada com as escolas. Então, vocês veem que não há solução, não há perspectiva, não há iniciativa, não há boa vontade e a estratégia é simplesmente, né, achincalhar personagem da escola pública para poder justificar a privatização. Muito obrigado pela oportunidade e, assim, toda vez que precisarem, me aciona que a gente está disposto também a colaborar com vocês. Obrigado, professor Cláudio Marques, do Espaço de Bitita. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa de Educação Democrática em Videocast. Obrigado, Denis. E a gente volta numa próxima edição para discutir os assuntos da educação e recolocá-la na pauta. Muito obrigado.